inesculpáveis, né? Para que todos conheçam Deus através da sua criação e entendam que há um ser divino e criador por trás do universo através das coisas criadas. Glória a Deus. Então, o assunto hoje é os atributos de Deus. Você que está chegando aí, você que já chegou aí, compartilha o nosso programa, compartilha com mais um irmão, compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da igreja, mas compartilha, não é isso, pastor Jonas? É isso aí. Fica à vontade aí, compartilha para que mais pessoas estejam junto conosco, ouvindo e aprendendo mais da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, nosso querido irmão Braz Tessia já está conectado com a gente. Compartilha aí, meu irmão, com mais uma pessoa que você conhece. Nosso querido irmão Luciano Silva, Paz Senhor, meu irmão, é o líder do Ministério de Homens, nosso querido irmão Luciano Silva. Ele diz: tenho certeza que será mais um programa abençoado. Isso é verdade, meu irmão, porque quando a gente fala da palavra de Deus, sempre o assunto é bom, não é isso, pastor Jonas? É isso aí. Hoje não vai ser diferente, né? Vamos falar do ser de Deus, né? O ser de Deus é um assunto que dentro da teologia se estuda na teologia sistemática, dentro da matéria de teontologia, né? O ser de Deus, aí vai estar lá, dentro dessas características que fazem o ser de Deus, os seus atributos. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre teontologia, o ser de Deus, o estudo sobre Deus. Glória a Deus. Então vamos lá direto ao assunto. Pastor Jonas, qual a importância de estudarmos sobre os atributos de Deus, pastor? Vamos lá. Os atributos de Deus é importante estudar, Diácono Gildo, pelo seguinte: Romanos capítulo 1, verso 20, que é o texto que eu separei, ele diz que através da criação das coisas criadas, olha aqui o que diz, ó. Portanto, as suas coisas invisíveis, ou que em outra tradução vai ter os seus atributos invisíveis, né? Aqui é a tradução corrigida fiel. E mais possivelmente nas suas traduções aí, de quem está nos acompanhando, vai dizer os atributos invisíveis. Desde a criação do mundo, tanto quanto o seu eterno poder, como a sua divindade, ó. Os atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis. Então, a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 1, verso 20, diz que através das coisas criadas nós podemos entender de Deus e ver Deus, entender as seguintes qualidades de Deus, o caráter de Deus, ou atributos de Deus, que faz parte desse entendimento. Por isso é importante a gente entender sobre os atributos de Deus, ou o ser de Deus, porque entendendo sobre os atributos e o ser de Deus, nós podemos entender o seu caráter, né? Entender quem Deus é, qual o plano dele para a humanidade, quem ele é em essência, o que Deus é, e o seu caráter. O texto vai falar aqui no versículo 20 que nós podemos ver através simplesmente da criação de Deus. Nós podemos ver o seu eterno poder, a sua divindade, né? E os seus atributos. Então, através da criação de Deus, nós entendemos, olhando para a imensidão do universo, a complexidade do universo, nós podemos concluir que existe um ser por trás, um ser inteligente, e que esse ser é descrito na Bíblia como Deus onipotente, onisciente, onipresente, né? Então, os atributos de Deus são importantes a gente conhecer, todo cristão entender sobre os atributos, porque entendendo quem Deus é, nós podemos entender sobre o seu caráter, sobre o plano que ele tem para nós, e que esse Deus ele olha para a humanidade de uma maneira especial, né? Que ele tem planos para nós. Então, pelo universo
que foi construído por Deus, e por tudo isso que a gente vê sobre a face da Terra, a complexidade, a ciência nos mostra que tudo é muito complexo, nada é tão simples assim, né? Existe um universo, galáxias, existe a Terra, ela gira numa rotação certa em torno em torno do Sol, tem uma distância exata da Lua, do Sol, para que haja possibilidade de vida na Terra. Então, quando a gente olha para o universo, para as coisas criadas, a gente percebe que existe um ser extremamente inteligente por trás, né? O que chama os que estudam essa área dentro da ciência de design inteligente, né? Porque existe a teoria da evolução, existe o criacionismo bíblico, existe o design inteligente. Então, quando a gente olha ceticamente, sem ir pela fé ou pela religião, muitos cientistas já têm olhado e têm dito assim, não pode. Não pode ter um universo tão complexo assim, ter nascido de geração espontânea, né? Ter sido gerado espontaneamente, ou ter evoluído, né? Ou o Big Bang fazer sentido, não pode. Aí muitos cientistas estão indo pela área do criacionismo bíblico e muitos também têm ido pela área do design inteligente. Aqueles que às vezes não têm a Bíblia como regra de fé e prática, mas eles acreditam que existe um ser extremamente inteligente por trás. Então, dentro da criação, muitos têm contemplado o que Romanos capítulo 1, verso 20 diz, que através das coisas criadas é manifesto o seu eterno poder, os seus atributos invisíveis e a sua divindade. Então, muitos têm reconhecido Deus através da criação, através do universo, através de olhar e dizer assim, não pode. É como se eu chegasse diante de um edifício e dissesse para você, Diácono Gildo, olha, do nada, um bocado de tijolo se juntou e fez esse prédio, esse edifício tão bonito. Você ia dizer que eu era louco, né? Você ia dizer como pode. Verdade. Uma pilha de tijolos se tornar, sem ninguém ter colocado ali, um edifício. Não tem como. Você vai me chamar de louco. Né? Isso mesmo. E da mesma forma, olhar para o universo e dizer assim, não, isso aqui era micro-organismos que foram se organizando e do nada surgiu um ser humano. Muito interessante. De uma ameba, de uma ameba primordial, né, que foi evoluindo, depois veio o Homem Sapiens, né, o primeiro era um chimpanzé, depois veio o Homem Sapiens, o nosso descendente, até evoluir ao ser humano que nós somos hoje. Então tem que ter muito mais fé para acreditar nisso aí, do que enxergar os atributos de Deus na criação. Eu acredito que você olhar para a criação e dizer assim, verdadeiramente não tem como a Terra ter se organizado, ou de um Big Bang, de uma explosão que destrói, desorganiza, ter organizado o universo, né? Do jeito que com tudo certinho no seu lugar, para que possa haver vida, não tem como. E a Bíblia diz que no capítulo 20 de 1 Romanos, é um texto assim extraordinário, que diz que a gente pode contemplar a divindade, os atributos, o seu eterno poder através das coisas criadas. Então, quando você vai e olha e diz assim, verdadeiramente existe um ser extremamente inteligente e esse ser é Deus. Então, eu contemplo os atributos, um Deus que pode criar tudo isso, é um Deus de eterno poder. Está aqui no texto. Um Deus de eterno poder, e que esse Deus, pela sua palavra, ele fez tudo. Então ele é onipotente, ele tudo pode. Se ele fez tudo que existe, então ele é onipotente, ele pode tudo. Pode todas as coisas. Ele pode trazer vida da onde não existe, né? A forma humana veio de um boneco de barro, que Deus soprou nas narinas, e Deus trouxe vida ao homem de carne e osso. Então ele é onipotente, ele pode tudo. Ele dá a vida, ele tira, ele faz o que ninguém pode fazer, né? Quando a medicina ou a ciência não acha respostas, Deus vai e desafia as leis da gravidade nos seus milagres, né? As leis científicas, né? Trazendo um morto à existência, trazendo ele próprio à vida
depois de 3 dias, né? Como Jesus fez. Então, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas, porque quando a ciência não tem resposta, Deus vai lá e contraria todas as leis científicas e faz acontecer o milagre, né? Que é aquilo que não pode se explicar pela ciência, nós chamamos de milagre, que é pela fé que nós cremos. Então, nós vemos aí, dentro da Bíblia Sagrada, nos relatos bíblicos, que é a revelação de Deus, né, para nós. A palavra de Deus, a Bíblia, é revelação, pelo que Deus quis revelar para o ser humano. Nós podemos ter um conhecimento de Deus. Não podemos decifrar Deus, porque senão ele não seria Deus. Se a gente pudesse dizer tudo sobre Deus, se a gente pudesse estudar Deus minuciosamente, né? Se nós dissesse assim, não, Deus age assim, 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 e é isso e ponto. Ele não seria a grandeza que ele é, a qual ele próprio diz para Davi: nem os céus dos céus podem me conter, tu quer me colocar num templo? Quando Davi decide ali construir um templo, né? E ele acabou não construindo, quem constrói é Salomão mais na frente, mas o próprio Deus diz: nem os céus dos céus, que é o céu, não é o céu do céu, não é o céu que a gente vê, né? Uhum. A gente vê esse céu azul aí. O céu do céu é a galáxia, é todas as galáxias, é o universo. Nem o universo que Deus estava dizendo para Davi pode me conter. Podem me conter. Ele é, assim, de certa forma, inexplicável, mas pelo que ele nos dá de revelação, nós podemos entender o seu caráter. Podemos entender o que nós precisamos para confiar nele plenamente. Porque entendendo o caráter de Deus, através de seus atributos, através de seu eterno poder, através da sua divindade, como diz o texto de Romanos capítulo 1, verso 20, nós podemos entender que esse Deus, ele é bom. E pelo caráter de Deus, nós podemos entender que ele quer nosso bem. E pela sua palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada, nós podemos crer que ele tem planos para a humanidade, que ele não criou o universo e abandonou e deixou ao léu. Ele tem planos para nós. Então, pela revelação, nós cremos que esse Deus de atributos, que nos faz entender o seu caráter, né? E que ele é eterno, de eterno poder, e que ele é divino, né? Porque pelas coisas criadas, nós podemos ver tudo isso, o seu eterno poder, os seus atributos invisíveis e a sua divindade, de tal maneira que sem a revelação escrita, olha, só pela criação, sem ter revelação escrita, os homens são indesculpáveis de dizer que não existe um Deus por trás de tudo isso. Aleluia. Mesmo sem conhecer a revelação escrita, a palavra de Deus diz que as coisas criadas mostram quem Deus é. O firmamento, em outro texto vai dizer, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E esse mesmo texto no versículo 21 vai dizer: portanto, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus discursos se desvanecem, o seu coração isento se obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se loucos. Olha o que ele fala dos cientistas ateus, dos cientistas que não acreditam em Deus. Olhando as coisas criadas e Deus falando que essas coisas criadas manifestam o seu eterno poder, os seus atributos invisíveis e a sua divindade, eles ainda não glorificaram, né? Não conheceram a Deus. Por isso são indesculpáveis. Antes o seu discurso se desvanece, em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se eles sábios, tornaram-se loucos em olhar para tudo isso, a complexidade do universo, e dizer que não existe Deus. Então, a importância, para a gente finalizar aqui a primeira pergunta, de entender sobre os atributos de Deus, é porque nós precisamos entender e estudar, irmãos, porque vindo os atributos de Deus, nós podemos dizer sobre o caráter de Deus. A palavra de Deus nos revela isso, pelos seus atributos, dizer o caráter de Deus e dizer que ele é de verdade um ser divino, né? Que ele é um ser de eterno poder e que, conhecendo o seu caráter, os seus planos para o ser humano através da sua revelação, nós podemos confiar nele e nas suas promessas. Glória a Deus. Esse é o programa O que a Bíblia Diz. Hoje a gente está falando sobre os atributos de Deus, né? Tem algumas perguntas aqui, mas já eu faço.
Mas deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Quitéria da Silva, que está conectado com a gente. A nossa irmã Iraci Evangelista, ela tá lá em Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, conectado com a gente. Assim também como a nossa irmã Raquel Edvils, ou o nosso querido irmão Edvils, conectado com a gente. Nosso irmão Ildas Oliveira, ali da IAP Horizonte, parceiro e colaborador em divulgar o nosso programa também, o nosso querido irmão Ildas. Um abraço todo especial. Líder do Ministério Masculino, né, de Horizonte? Isso. Nosso querido. A nossa irmã Tereza Silva estava agora há pouco com a gente ali no Evangelismo Abençoado. Rapaz, que bênção, né? Isso, muito bom. Igreja no modo missão ali, ó, na esquina, nesse instante, a gente viu a IAP Croatá ali em modo missão, junto com o pastor Felipe e os seus membros ali. É verdade. A irmã Quitéria manda paz, Senhor Jesus, a paz, Senhor, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Josefa Silva também está conectado com a gente, um abraço, minha irmã. Você que está aqui conectado com a gente, aproveita aí, compartilha com mais um irmão, compartilha com mais um irmão, compartilha no grupo da sua igreja, em o nome de Jesus. A nossa querida irmã Raquel Edvils, ela é lá da IAP de Jucimeire, também no Mato Grosso, conectado com a gente. O irmão Lucas, ele faz algumas perguntas aqui para você, pastor Jonas. Bom. Deixe-me passar aqui para você responder, né? Então, o irmão Lucas diz: quando a Bíblia diz que Deus fez o homem sua imagem conforme a sua semelhança, está falando literalmente que Deus tem a mesma aparência física que o homem? Opa! Tem essa... Obrigado pela pergunta, irmão Lucas. Então, dentro dos atributos de Deus, né? Dentro desse estudo da teontologia, né? O estudo sobre o ser de Deus, a gente vê que uma das características do ser de Deus é que ele é espírito, né? E Deus sendo espírito, ele não necessariamente para ser... Porque assim, a gente tem Deus, ele se revela na sua palavra, Diácono Gildo, de maneira que a gente possa compreender. Você já pensou um ser transcendente, né? E ele tem que... É como se, por exemplo, eu estivesse explicando um assunto complexo, um assunto assim... Pense num assunto um pouco difícil e você vai explicar para o seu filho de 2 anos, né? Eita, que não tem tanto entendimento. O que é que você vai fazer? Você vai usar figuras, né? Você vai usar uma figura, você vai usar uma imagem, algo que possa encaixar no mundo dele, entrar no mundo dele para que ele possa entender. Então, quando Deus se revela ao ser humano, o ser transcendente, ilimitado, de eterno poder, né? Se revela ao ser humano, ele se revela de uma maneira que a gente possa compreendê-lo, entendê-lo. Então, por isso, Deus, ele usa essa linguagem... A imagem e semelhança? Essa linguagem de Deus como olhos, ou a mão de Deus. Entendi. Entendeu? A mão de Deus, ou os olhos de Deus estão atentos e tal. Aí ele vai falar que a sombra das suas asas, né? Então ele vai lá os pés de Deus, vai trazer uma linguagem que a gente possa entender, porque ele tem que entrar no nosso mundo, no nosso mundinho, né? Como se fosse eu explicando uma coisa pro meu filho de 2 anos. Que é difícil dele compreender se eu for explicar da forma que é, entendeu? Verdade. Então, Deus, ele quando se revela com essa imagem corporal, não necessariamente está querendo dizer que Deus tem um corpo físico, porque para ser espírito não necessariamente precisa ter um corpo físico de ser humano, né? Não necessariamente. Por isso, por isso de Deus não ter
um corpo físico, porque ele é espírito, ele assumiu a forma humana em Jesus Cristo. Então a forma corpórea de Deus, é Jesus Cristo, né? Mas um ser espiritual, ele é espírito e ele pode sim assumir a imagem que Cristo assumiu, foi a imagem corpórea do ser humano. A palavra de Deus diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade em Jesus Cristo. Então ele assume a forma humana em Cristo Jesus. Mas quando a gente vai lá para o Gênesis, né, que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, como Deus é presciente, onisciente, e ele assumiria essa imagem em Jesus Cristo, essa forma, então nós podemos dizer, através de Cristo, que nós somos a imagem e semelhança de Deus física, porque Cristo assumiu a nossa identidade, a nossa imagem corpórea. Nele corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Mas quando lá no Gênesis nós olhamos e vemos Deus criando o homem à imagem e semelhança, não necessariamente porque a palavra de Deus vai dizer que Deus tem asas, né? Não que ele tenha asas físicas, que ele é espírito, né? E não que ele tenha asas físicas, literais, mas é uma linguagem, como eu tô falando, é uma linguagem que seja acessível para o ser humano entender. Porque se Deus comunicasse de outra forma, nós não entenderíamos. Então, para a gente poder entender, ele usa figuras corpóreas, né? Comparado às parábolas de Jesus também, né? Não necessariamente comparado à parábola, mas mas o modo de falar, para que a gente possa entender. É como se ele estivesse literalizando uma coisa. É como se eu fosse falar... deixa eu ver... De uma forma fácil... É um assunto difícil, complexo, porque Deus é espírito e ele não necessariamente precisa ter um corpo para ser um ser humano, para ser pessoa, para ser um ser humano não. Para ser um ser humano precisa de um corpo. Aí sim. E Deus, ele é espírito, ele não é um ser humano. Para ser um ser humano precisa ter um corpo, né? Você já viu um ser humano sem corpo? Não, para ser um ser humano precisa ter um corpo físico. Mas para ser Deus não precisa. Porque Deus é espírito, a palavra de Deus diz que Deus é espírito. Então ele não necessariamente precisa ter um corpo físico. Para ele ser uma pessoa, ele precisa ter o quê? Os atributos. O que faz parte da pessoalidade de Deus? Os seus atributos. O que é que te faz ser uma persona, uma pessoa, Diácono Gildo? Sim. É sua capacidade de raciocínio. Não é necessariamente o corpo físico. Um corpo físico por corpo físico não faz disso ser uma pessoa. Por isso que o corpo físico não nos torna humanos, mas ser pessoa, o ser pessoal está no teu intelecto, na tua capacidade de discernir, né? Ser uma pessoa. Por que os animais não são pessoas, não são pessoais? Porque eles não têm os nossos atributos de pessoas. Deus compartilhou os seus atributos pessoais, né, com o ser humano. Então ele nos deu o que nenhum ser da criação tem. Ele compartilhou conosco os seus atributos pessoais: amor, bondade, ira, em certas vezes. Esse é os atributos. Isso, só que a ira de Deus é uma ira santa, é diferente, porque Deus é santo, né? A nossa ira é mais complicada. A nossa ira, nem sempre a gente está irado com ira santa. É difícil. Principalmente depois da queda, né? Então, o discernir entre o bem e o mal, ele compartilhou conosco. Só quem sente isso é o ser humano. Ele compartilhou seus atributos pessoais, que lhe tornam
uma pessoa. Por isso que nós podemos dizer que Deus é um ser pessoal, Jesus Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo é um ser pessoal por causa dos seus atributos. O Espírito Santo, ele convence, ele se entristece, a palavra de Deus diz, né? Ele ira, e tudo isso faz parte de um ser pessoal. E quando a gente vai, respondendo aqui a pergunta do irmão Lucas, essa é literal ou não? Para a imagem do ser humano, né? Deus compartilhou sua imagem literal conosco. O Deus compartilhou conosco, como eu já falei, em Cristo ele assume a nossa imagem. Isso. Então, em Jesus Cristo, nós podemos dizer que Deus tem a imagem humana em Jesus. Jesus, Porque ele assumiu a forma humana. E a palavra de Deus diz que nele habita corporalmente, porque ele foi visto pelos seus discípulos no mesmo corpo. Só que um corpo agora glorificado, um corpo agora incorruptível. Mas os seus discípulos o reconheciam. Tiveram dificuldade, porque era um corpo agora ressurreto, glorificado, um corpo glorioso. Aí tiveram uma dificuldade de conhecer, mas conheciam. Mas era a mesma aparência. Era mesmo... Ele andou com seu discípulo, ele mostrou as mãos furadas. Era mesmo, né? Era mesmo, a aparência era humana. Então, em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Já em Deus. Isso, então Cristo glorificado, ele tem nossa imagem. Então nós podemos dizer que somos a imagem de Cristo, porque Cristo assumiu a nossa imagem. Já de Deus mas não é literal. Mas de Deus, quando fala em atributos, quando diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está mais relacionado ao que ele compartilhou conosco, que nos tornam pessoas, os seus atributos comunicáveis. No estudo da teologia vai mostrar que Deus compartilhou conosco alguns atributos então, que nos tornam uma pessoa, que fazem Deus ser um ser pessoal e que também nos fazem ser um ser pessoal. Por isso que nenhum outro ser na criação tem inteligência, tem capacidade de raciocinar, ama, odeia. Mas sim. Né? Odeia já é na queda, né? Isso, já é uma distorção dos atributos comunicáveis de Deus. Mas a ira de Deus é uma ira santa. Deus se ira. Deus, ele tem amor. Deus tem bondade. Deus tem compaixão. E tudo isso Deus compartilhou conosco. Capacidade de inteligência, de discernir. Só que ele compartilhou num grau muito menor do que o dele, né? Ele é superior em amor. Ele é superior. Excede em grande quantidade a bondade, o amor, a paciência, a longanimidade, né? Todos esses atributos que Deus compartilhou conosco, ele compartilhou, mas num grau inferior ao dele, porque ele é Deus. Então, né? Mas o que faz muitos às vezes entender, pastor João, desse jeito é porque você acabou de citar, né? Na criação, eles, né, façamos o homem a nossa imagem. Eles façamos já tá falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É isso que às vezes muitos entendem como de forma literal, né? Isso, e assim, a gente pode dizer que Deus assumiu a nossa imagem. É diferente. Ele no texto ali, aquele texto de Gênesis, se você for buscar a raiz ali hebraica, original, ali tem um sentido de que Deus compartilhou conosco seus atributos, suas qualidades, o que faz ele ser ele compartilhou conosco o seu caráter, o que faz ele ser uma persona, um ser pessoal. Sim. Por isso nós somos diferentes na criação. Não porque tem até os outros animais têm braços. Você tem animais com braços, você tem animais como o próprio macaco, que diz que a gente evoluiu, né? Tem dedos, né? Tem cabeça, tem orelhas. Então, se fosse assim, Deus compartilhou a sua imagem com vários seres criados. Se for contar que assim, não vão ter nariz, vai ter focinho, né? E tal. Mas braços, dedos, perna, muitos animais têm. O que nos faz diferente de todos os outros seres? A gente olha para o nosso ser pessoal. Capacidade de raciocinar, capacidade de amar,
capacidade de sentir tristeza, capacidade de se alegrar. Então, o que faz, o Deus compartilhou conosco o seu caráter, a sua essência pessoal. Deus compartilhou pessoalidade com o ser humano. Ele disse assim, olha, vou fazer um ser diferente de todos os outros. Porque os outros também tinham braços, pernas. Tem animais até com... se fosse assim, Deus fala na sua palavra que ele tem asas. E cadê nossas asas? Nós não temos asas. É verdade. Então ele compartilhou sua imagem com os passarinhos, porque os passarinhos têm asas. É complicado, né? Então a imagem que Deus imprimiu no ser humano é o que nós chamamos de atributos comunicáveis. Deus compartilhou conosco bondade, mesmo que inferior. Deus compartilhou conosco sentimentos, alegria, tristeza, senso de justiça, né? Aquela indignação por algo. Deus compartilhou conosco capacidade de discernir entre o certo e o errado, a inteligência. Qual é o ser na criação que tem a capacidade de criar, o que o homem cria? O homem, olha aqui, ó, Deus é criador e o homem é o quê? Criador. O homem cria um copo, o homem cria uma mesa, o homem cria uma cadeira, o homem cria edifícios, o homem cria coisas assim que você diz, rapaz, o ser humano tem capacidade de criar isso. Você fica até um ar-condicionado, notebook, um ar-condicionado caseiro pro estúdio. É verdade. Então, o homem cria coisas assim que a gente fica besta. Verdade. Mas por quê? Porque Deus é criador e ele compartilhou conosco também inteligência para criar. Só que muito inferior. Porque Deus, ele é superior em tudo, né? Porque ele é Deus, né? Amém. Vamos lá, como estamos falando hoje sobre os atributos de Deus, o Lucas continua comentando, e ele diz, a Bíblia diz que Deus é espírito e um espírito não tem corpo, mas a Bíblia também em muitas passagens aparece dizendo que Deus tem costa, mão e outras coisas. Aí fica a pergunta, de fato, Deus é corpo ou ser humano que tem um corpo físico? Não, né? Assim como nós acabamos de falar. Bom, corpo físico não, né, pastor? Deus o Deus Pai e o Espírito Santo, a gente pode dizer que não necessariamente eles têm um corpo. Eles podem assumir um corpo para se revelar de uma forma que o ser humano entenda. Pode, Jesus fez isso. Ele assumiu a forma humana. Então, nós podemos dizer que Deus, ele assumiu a nossa imagem. Olha a humildade desse Deus. É assim, algo assim extraordinário. Você não... eu me emociono quando eu falo, porque não foi... Nós somos... Deus, ele nos criou e nos deu o privilégio de ser coroa da criação, não pelo nosso corpo físico, mas pelo que ele colocou e imprimiu no nosso ser pessoal. O que torna a gente pessoa, irmão Júlio, não é necessariamente o corpo físico, porque senão quem teve as pernas amputadas não é mais uma pessoa. Quem teve os braços amputados, tá só o tronco ali, só o tronco e a cabeça. Eu não posso, eu não vou dizer que ele é uma pessoa por falta de braços ou pernas. Eu vou dizer que ele é uma pessoa pelo que ele é, pela imagem que Deus imprimiu nele. Verdade. Pelo seu ser pessoal. E quando a gente olha essas passagens na Bíblia que fala que Deus tem costa, Deus tem braço, Deus tem asas, né? Já não é uma pessoa humano, já não é humano, ele não tem a imagem humana. Porque se nós fôssemos imagem literal de Deus, nós teríamos asas. Deus vai falar que ele a palavra de Deus vai dizer que ele tem asas, né? Uhum. Então, dentro dessas imagens que Deus assume corporalmente, é para trazer um entendimento ao ser humano. Uhum. Como é que eu vou dizer? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, na sua palavra, você vai saber que eu enxergo por causa que eu tenho olhos. Eu tenho mão para apalpar. A palavra de Deus diz assim, os ouvidos de Deus não estão
tampados para que não possa ouvir, né? Sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, né? Seus olhos não estão tampados para que não possa ver. Tá lá na palavra. Mas isso aí é para o ser humano poder entender o que é Deus. Deus não ia se revelar, o Deus excelso, o Deus eterno, transcendente, de uma maneira que o homem não pudesse entender. Mas se eu disser que Deus precisa de olhos para enxergar, eu estaria dizendo, se Deus tem olhos físicos e precisa de olhos para enxergar, se Deus tivesse só 2 olhos... Estava limitando Deus. Eu estava limitando Deus demais. Deus não está preso a uma forma corpórea. Se Deus tivesse preso a essa forma corpórea, como ele seria... como ele veria todos ao mesmo tempo em todo o universo, em todo o mundo? Se ele dependesse de 2 olhos para enxergar. E se ele tivesse olhos, eu ia dizer que Deus depende de córneas para enxergar. Deus depende do sistema ocular. Deus depende dessa bolota que eu e você tem para enxergar. Se eu dissesse que Deus ouve pelos ouvidos, Deus precisaria de um sistema auricular para escutar. Se eu dissesse que Deus, a palavra de Deus diz que ele sente cheiro, né? Ele diz assim, os pecados fedem na narina de Deus. Mas Deus tem um nariz desse, só 2 buracos para ir. Não necessariamente. Eu estaria limitando e colocando Deus muito limitado. E ele não tem um corpo físico, porque ele mesmo diz em sua palavra que nem os céus dos céus podem lhe conter. Quanto mais uma casinha pequena que é o ser humano. Mas ele habita em nós através do Espírito Santo. Olha aí, ele está dentro de nós e nem os céus dos céus podem lhe conter. Olha por que Deus é extraordinário. Olha por que Deus é inexplicável. Então eu não posso dizer que Deus depende de olhos para enxergar, de 2 olhos como os meus, de um sistema auricular, de um sistema nasal para cheirar, ou de mãos para apalpar. É limitado demais. Então, Deus ele se revela na sua palavra de uma maneira que eu e você entenda. Por isso que ele diz que tem mãos, braços, pernas. Agora, em Cristo, ele assume a forma humana. É isso. Olha aqui que interessante. Se a gente analisar, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, os 3 eram Espírito. Até o dia em que Jesus nasce de Maria e assume e vai com aquele corpo glorificado. Então, olha o privilégio. Deus não só nos colocou como coroa da criação, como assumiu a nossa imagem. E eu acho que por causa da onisciência de Deus, ele também diz em sua palavra, né? Lá em Gênesis, né? Que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O texto vai dar sentido aos atributos comunicáveis, mas sabendo também pela sua presciência que ele iria assumir essa forma em Cristo Jesus. Então, nós podemos dizer que Deus é nossa imagem e semelhança em Cristo. É isso mesmo. Né? Amém. Então, irmão Lucas, ficou bem explicado, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido pastor Marcos Antônio Osso, conectado com a gente. Um abraço, pastor, Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão Júlio César, ali na IAP Horizonte também, conectado com a gente, líder de comunicação, nosso grande Júlio. Grande Júlio César. Grande literalmente, fisicamente, como é grande. Rapaz, o homem é enorme. Robson José, tá lá na Bahia, conectado com a gente. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. O nosso irmão Francisco Nunes tá lá em São Paulo, conectado com a gente. Ele manda a paz, Senhor. E diz, ouvindo da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, feliz estudo. Pastores, obrigado, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Nosso querido irmão Francisco Nunes, ali no estado de São Paulo, conectado com a gente. Então, pastor Jonas, falando hoje, amados irmãos, vocês que chegaram agora, estamos falando sobre os atributos de Deus, né, pastor Jonas? Isso. Quais são os atributos de Deus? Então, só pra gente fechar quando a gente fala em imagem e semelhança de Deus e diz assim, Deus tem um corpo físico. E por que na palavra de Deus fala de mão de Deus, braço, asas? Deus também fala assim como uma galinha apacenta os seus filhotinhos, eu também te apacentarei, Israel. E Deus é uma galinha? Não.
Então. Ele fala de maneira que nós possamos entender. Deus se revela a nós de maneira que eu e você possam entender. É como você vai explicar uma coisa para o seu filho de 2 anos. Você tem que entrar no mundo dele, às vezes usar uma alegoria, uma figura. É a mesma metodologia de ensinar para uma criança para ensinar para um adulto? Você vê que não. Na salinha das crianças, pronto, no seu MCA local. Vai ensinar para uma criança da mesma maneira que ensina para um adulto? Então Deus é superior em inteligência ao ser humano. Contando então, a mesma história, mas com ilustração de forma diferente, com ilustração. Agora você falou tudo, Deus ilustra. É verdade. Deus ilustra porque nós não entenderíamos se ele se revelasse da maneira que ele é. Então Deus ilustra. Deus usa de ilustração para a gente entender um pouco do seu ser, do seu caráter. Mas os atributos, aquilo que Deus compartilhou conosco não é a imagem física. Porque se fosse depender de braço e perna, nariz, para você ser uma pessoa, então um cego não era uma pessoa, porque ele não enxerga. Isso mesmo. Alguém amputado ou alguém que nasceu só o tronco deixaria de ser pessoa porque não tem braços e perna? Não, porque pessoa está ligado aos atributos comunicáveis de Deus. É o que ele compartilhou com ele. Se essa pessoa tem capacidade de raciocinar, se essa pessoa tem inteligência, se essa pessoa tem sentimentos, se essa pessoa sente tristeza, sente amor, se ela tem o senso de bondade, de misericórdia. Então, isso que faz ela ser a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Está chegando aqui conosco também nosso querido irmão Antônio Rodrigues, lá do Mato Grosso, também conectado com a gente. Um abraço também para nossa irmã Leci Coelho. Um abraço, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Elide Albino também conectado com a gente. Esse é o que a Bíblia diz. Você que está chegando, você que está com a gente aqui, compartilha aí com mais um irmão, para que mais vidas possam ouvir a palavra de Deus nessa noite. Orlando Guzmão, assistindo algo que enaltece a fé. Macapá, lá no Macapá. Glória a Deus. Deixe-me ver. Leci Coelho diz: a paz do Senhor Jesus, sou de Belém do Pará, também conectado com a gente. Um abraço, minha irmã Leci Coelho, lá de Belém do Pará, aqui conectado conosco. Bastante gente de vários estados, né? Somos gratos demais pela sua companhia. Dizendo a você que esse programa vai ao ar todas as quintas, sempre a partir das 20h30. A gente está aqui com um tema abençoado, falando do amor de Deus, como o de hoje. A gente está falando sobre os atributos de Deus, né, pastor João? Então, quais são os atributos de Deus? Você já falou alguns, mas tem bastante, né? Tem. Atributos. Os atributos comunicáveis, eu já falei aqui, que é aqueles que ele compartilha com o ser humano. É o que faz eu e você ser uma pessoa. Nós somos uma pessoa porque Deus é um ser pessoal. Então, Deus sendo um ser pessoal, ele compartilhou conosco a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis. De fato, é inegável que Deus compartilhou algo conosco. Sim. E essa sua imagem, sua semelhança está relacionado à sua pessoalidade. Deus compartilhou conosco raciocínio, inteligência, sentimentos, né? Senso de justiça. Tudo isso que faz você ser uma pessoa. Não seus braços, suas pernas. Isso faz você ser um ser humano, que já é diferente do resto da criação. Deus criou o ser humano, como criou outras espécies. Qual é a tua espécie? Ser humano. Você é um humano, né? Então ele criou cada animal segundo sua espécie, mas o homem ele fez diferente, ele não fez um animal. Por quê? O que é que faz um animal ser um animal? Se muitos deles têm braços, como os chimpanzés, tem pernas, tem dedos, tem mãos. Do entendimento, raciocínio. Isso mesmo, é um animal. Nós não somos animal, porque muitas dizem assim, nós somos animal racional. Não, nós não somos animal racional. Nós somos uma pessoa, porque Deus compartilhou conosco a sua imagem e semelhança, que são seus atributos incomunicáveis. Seus atributos comunicáveis. Perdão, eu errei aqui. Seus atributos comunicáveis. E o que faz... e quais são os atributos de Deus? O que é que faz ele ser diferente de nós, por exemplo? Se ele compartilhou conosco sua pessoalidade, seus atributos comunicáveis, só que em grau bem inferior ao dele, porque ele é superior em tudo, ele é Deus. Se ele compartilhou conosco
isso, então nós somos deuses. Alguém pode olhar e dizer assim, não, se Deus compartilhou sua imagem e semelhança conosco, então nós somos deuses. Mas nós somos Deus? Não. Claro que não, né? Mas a palavra de Deus diz que nós somos só um pouco menor que os anjos. Glória. Nós estamos acima de toda essa criação terrena, e os seres angelicais são um pouco superiores que nós, porque tem um corpo incorruptível. Deus compartilhou com eles a eternidade, né? Eles são eternos, não que eles são pré-existentes, um dia eles foram criados também, né? Então eles foram criados e usufruem de eternidade. Então eles são superiores a nós, né? Até, por enquanto, até a glorificação, né? Porque depois nós teremos corpo semelhante aos deles, e aí se igualaremos em questão de nessa questão de privilégio, né? Vamos dizer assim, que Deus possa nos dar. Mas Deus colocou a gente como coroa da criação, tá lá em Gênesis. Ele nos colocou um pouco inferiores aos anjos, mas nos colocou acima e sobre o domínio de toda a criação, né? Você vê que o ser humano, ele faz e acontece na Terra, né? Ele cria, ele destrói, ele constrói. Então o ser humano, Deus deu ele para que ele domine sobre todo o peixe, está lá em Gênesis, sobre todo réptil, sobre todo mamífero que existe, sobre todas as espécies que existe. O ser humano, ele é diferenciado, Deus colocou como imagem e semelhança dele ele compartilhou conosco a sua pessoalidade, que são os atributos comunicáveis em menor grau, muito inferior ao dele, mas não faz isso não faz da gente ser Deus ou igual a Deus, né? Que foi um dos desejos que fizeram o homem a pecar, ser igual a Deus, porque Deus não divide sua glória com ninguém, né? E o que faz de Deus ser Deus são seus atributos incomunicáveis, são características, parte do seu caráter que ele não compartilhou conosco, é parte dos seus atributos, das suas qualidades, melhor aqui, ó, das suas qualidades que ele não compartilhou conosco. E quais são elas? Você já deve ter ouvido falar, né? O pregador dizia assim, ó: Deus, ele é onipotente, Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipresente, Deus, ele é eterno. Esses são os atributos de Deus: eterno, pré-existente. Ele sempre existiu, né? Ele sempre existiu, ele é pré-existente. Antes de tudo existir, tudo foi criado por ele. Ele é pré-existente. Então ele é pré-existente, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele é onipresente, está em todo lugar, nada foge do seu controle. É verdade. Ele é espírito, é parte do seu ser também. Deus é espírito, diferente de nós que temos uma forma física, um corpo físico, né? Então por isso que em Cristo nós podemos ver Deus pessoalmente. Olha aqui, vemos Deus, a imagem de Deus agora é a nossa imagem. Então nós podemos dizer que Deus, ele assume nossa imagem física. Olha o privilégio em Cristo Jesus. Por isso que ele está acima de todos, porque ele pela sua humildade, pelo seu esvaziamento, a palavra de Deus diz que ele se esvaziou dos seus atributos, não dos seus atributos, dos seus atributos incomunicáveis, mas ele se esvaziou da sua, como é que eu posso dizer? Ele continuou, ele esvaziou-se dos seus privilégios, né? Ele continuou sendo Deus, mas ele se limitou ao corpo humano, né? Continuou sendo Deus, mas se esvaziou da sua onipresença, onisciência, né? Ele estava ali como ser humano, limitado a um corpo físico. Ele esvaziou-se para depois assumir toda a glória de forma corpórea. Por isso que a palavra de Deus, né, vai dizer, eu acho que é em João, né, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque ele esvaziou-se para depois ser exaltado, né? Ser exaltado e colocado acima de toda criatura que existe no céu e sobre a terra e debaixo da terra. A palavra de Deus diz que o seu nome está acima de todo nome, porque Deus o exaltou.
né? Acima Amém. de todo nome. Então ele assume a forma humana e em Cristo nós temos corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Então Deus. podemos dizer como aqui, não saiu da minha cabeça mais a pergunta do Lucas, né? Mas podemos dizer que Deus assumiu nossa imagem, né? Não é que nós somos a imagem física de Deus, mas Deus assumiu a imagem humana, né? Em Cristo Jesus. Então nós podemos dizer que Jesus, que é Deus, ele tem a nossa imagem, porque Deus foi glorificado com as mãos furadas e o corpo humano. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você que está chegando aqui, a gente está falando hoje sobre os atributos de Deus. Esse é o programa que a Bíblia diz. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Ana Lúcia Gomes, lá da IAP Taipa, no estado de São Paulo. Lá do nosso querido pastor Zenilson Brito, lá da IAP Taipa. Um abraço, minha irmã, para você. Diácono Deca e a nossa querida irmã Lucineide aqui conectado com a gente. A paz do Senhor, meus irmãos. É verdade. Nossa irmã Juliana Gomes também, um abraço, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um que está conectado com a gente. Você que chegou, compartilha com mais alguém para que a palavra de Deus possa ser ouvida por mais um irmão que você tem aí no seu WhatsApp, que você tem no seu Facebook. Compartilha aí o nosso programa. Então, pastor Jonas, só quem tem atributos a Deus? Bom, a gente falou que Deus tem os seus atributos que ele não Sim. compartilhou com o ser humano, né? Se ele tivesse compartilhado todos os atributos com o ser humano, então isso teria feito o ser humano ser Igual a Deus. igual a Deus. E só existe um Deus, né? Uhum. Que é... O que faz existe só um Deus? A gente olha assim, mas Deus não é três pessoas? Pai, Filho e Não Espírito é, Santo. não é a pessoalidade. Porque são... Olha aqui, ó, ele compartilhou conosco sua pessoalidade. O que é que ele não compartilhou? Sua divindade. Sim. Sua divindade, o que faz ele ser divino, ser Deus? Os atributos incomunicáveis. Que são esses que eu digo que só Deus tem. Que eu acabei de falar. Onipresença, O que é que só Deus tem que nenhum ser tem, nenhum ser humano tem? Pode falar, você sabe o que é que Deus tem, que nenhum ser humano tem. Os atributos de Deus. Onisciência. Onisciência, ele sabe tudo. Ele sabe antes de acontecer. Ele pré-conhece, né? Então, sua pré-existência, só quem sempre existiu foi ele. O resto que existe, tudo foi criado. A onipresença, né? Está presente em Ele todos está os lugares. presente, ele está presente em todos os lugares. O salmista Davi diz que se for no mais profundo do mar, lá está. Mais profundo do abismo, lá ele também está. Se for no mais alto céu, lá ele também está. E ele diz que ele mede os céus a palmos. Olha aqui, ó, usando de forma ilustrativa, Eita né? Deus. A mão. Como é que... Se ele mede os céus a palmos, quantos bilhões e bilhões de palmas, né? Então ele mede os céus a palmos, ele estende os céus por cortina. Ele diz que chama todos os exércitos de estrelas que existem pelo seu nome, sem esquecer de nenhuma delas. Eita Deus. Se Deus não esquece nem das estrelas, que são ser inanimado, né? Que não tem vida. Ele não esquece o nome de nenhuma delas. E a ciência vai dizer que existem bilhões, não bilhões, trilhões e trilhões de estrelas. A ciência vai dizer que é incontáveis. Por isso que quando Deus disse para Abraão, olha para as estrelas, tu pode contar? A ciência depois diz que é incontáveis as estrelas do céu. Não tem como contar. É uma estimativa de trilhões e trilhões. Aí ele diz, e olha para os grãos de areia, tu pode contar? Ele sabe cada fio de cabelo da gente. Então, olha aí que Deus é esse, né? E Ele a diz sua- que ele diz que sabe, né? Quantos fios de cabelo cada pessoa tem na cabeça. Vai contar pra ver. Não, e cada pessoa. Então, como é que ele vai esquecer do teu nome se ele sabe quantos Chama fios de todos cabelo? pelo nome. Como é que ele vai esquecer de você? Se ele conhece até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. É grande. Olha coisa. que Deus é assim inexplicável, né? Não esquece, ele vai dizer que não esquece nenhuma das estrelas, chama todos pelo nome. Aí às vezes a gente olha e diz, será que Deus está me vendo? Será que Deus contempla a minha situação? Então esse Deus excelso, esse Deus extremamente inexplicável em vários sentidos. Outro atributo é o poder, né?
Onipotente. Todo o poder está sobre ele. Pode todas as coisas. Poder de trazer à existência as coisas do nada. O ser humano, ele cria, mas ele precisa de uma matéria, né? Para criar, ele precisa de algo. Para criar essa mesa, ele precisa de alguma madeira, né? Para criar uma casa, ele precisa de tijolos. De fazer primeiro, criar primeiro tijolos, depois criar uma casa. E Deus, do nada, ele diz: haja luz. Bum! Haja separação entre águas e terra. E que a água produza peixes, cada um segundo a sua espécie. E que a terra produza erva e árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. E em 6 dias ele fez tudo. Olha o que deu de poder, tudo quanto existe, em 6 dias. Aí descansa no céu. Como explicar? Como explicar esse Deus? O cientista Marcus Eberlin, eu tenho acompanhado ele diz que é um Deus extremamente exagerado e exibido. E se a gente for olhar, rapaz, só Deus mesmo, né? Exibido no sentido de que a própria palavra diz em Romanos 1:20 que nós lemos: a natureza anuncia a obra das suas mãos. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. É em outro texto, mas em Romanos 1:20, o texto vai dizer que Deus se pode conhecer, porque se manifestou no verso 19 e no verso 20, os seus atributos invisíveis desde a criação do mundo e o seu eterno poder, como a sua divindade, se vêem claramente pelas coisas criadas. Olha aqui, um Deus que se revela pelas coisas criadas, pela sua criação. É um Deus que se mostra. É o que o Marcus Eberlin quis dizer, que ele é um Deus que se revela, é um Deus exibido, ele se mostra para nós. É só olhar e dizer, não tem como o universo desse jeito, essa complexidade de coisas, a gestação de uma mãe, como pode explicar, como pode dizer que isso veio de uma evolução, de um Big Bang, Então, é assim, um Deus de eterno poder, é um Deus que tem seus atributos que fazem ele ser Deus, são aquilo que ele não compartilhou com ninguém. Então não é a sua... por isso que nós temos um Deus e 3 pessoas. Agora eu vou explicar um pouco da triunidade. Olha aqui, da trindade, como queira você conhecer essa doutrina. Mas olha aqui, o que faz ele ser Deus não é a pessoa. Porque senão nós teríamos 3 deuses. Nós estaríamos falando de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Olha, 3 deuses. Não, só existe um Deus. Por que só existe um Deus? Porque esses atributos incomunicáveis, só essas 3 pessoas, esses seres pessoais compartilham essa essência entre si. Eles compartilham entre si desses atributos. É isso que faz eles serem Deus. Por isso que só existe um Deus, uma só essência, com 3 seres pessoais. A triunidade é isso. 3 pessoas. Não é a pessoalidade que faz eu e você ser Deus. Olha aí. O que faz você ser Deus é os atributos que ele não compartilhou com ninguém, que só eles dividem. Que é os atributos incomunicáveis, que eu já falei. Pré-existência, eternidade, onisciência, onipotência, onipresença. Então é o que faz eles serem Deus, né? Não o que faz eles serem pessoas, porque o que faz eles serem pessoas ele compartilhou conosco, certo, que de forma inferior. Glória a Deus. Estamos caminhando para o finalzinho, né? Já são 1h02 de programa, praticamente encerrando, mas vamos lá. Eu ainda tenho uma pergunta para a gente fechar, pastor. E quais são os atributos que ele pode compartilhar com a gente? Bom, então Deus, na sua criação, a gente viu que o irmão Lucas perguntou, muito bom a pergunta dele, porque encaixou no que diz respeito à imagem e semelhança de Deus e os seus atributos, né? A gente olha para a imagem e semelhança de Deus e às vezes acha que Deus compartilhou sua forma física. Não, Deus compartilhou sua pessoalidade, ele imprimiu pessoalidade no ser humano, algo que nenhum outro ser tem, só Deus tem. Por isso que ele compartilhou
o ser humano, a sua pessoalidade, não a sua divindade. Que o que faz ele ser Deus é os atributos incomunicáveis. Então isso ele não compartilhou. O que faz ele ser Deus é sua divindade, que são seus atributos incomunicáveis. Então vamos lá, o que ele compartilhou com o ser humano, a sua imagem e sua semelhança. E respondendo aqui a última pergunta, são esses atributos que fazem a gente ser um ser pessoal que Deus compartilhou com o ser humano. O que é que Deus tem que o ser humano tem? Bondade, Deus é bom. A palavra de Deus diz que ele é bom, ele é justo, o ser humano tem senso de justiça. Certo que a do homem é bem corrompida pelo pecado, né? Corrompida pelo pecado, mas o ser humano ele é um ser que pode ser um ser justo, né? Ele pode julgar com justiça. Não vê Salomão? O homem mais sábio que pisou nessa terra, ele certa vez julgou com justiça, usando sabedoria que Deus deu, naquele caso, daquelas duas mulheres. Que chega com o filho, um filho morto e um acusando a outra, não, o filho vivo é meu, e a outra, não, é meu, e o Salomão pega, usando sabedoria, né? Vamos já resolver esse negócio. Divina, vou resolver esse negócio, vou partir o menino no meio e vou dar um pra cada, um pedaço pra cada. Aí a mãe, né, movida pelo amor, que é um dos atributos que Deus compartilhou com o ser humano, Deus é amor, e o ser humano ama, e essa mãe amando seu filho, disse, não, melhor ele vive com a outra do que morto comigo. Pode deixar. Aí ele disse assim, opa, só o amor de uma mãe para tomar uma decisão como essa. Sábio Salomão. Pode dar o filho a ela. Então, o que é que Deus tem que nós temos? Se fosse a imagem e semelhança de Deus fosse forma física, nós não temos asa, né? Então nós não podemos dizer que Deus compartilhou sua imagem física. Ele imprimiu em nós amor. Deus é amor. O ser humano tem amor. Ele compartilhou. Deus é justo, o ser humano tem senso de justiça. Certo. Verdade. Que depois do pecado corrompido, né? Isso, mas tem. Mas tem. Vagamente, mas tem. Deus é bom e o ser humano pode ser bom. Boa parte. Pode ser bom. Só porque ele na sua essência é bom. Adão era bom. Deus viu que tudo era excelente. Deus olhou e diz assim, lá em Gênesis, e viu Deus que tudo era muito bom. Deus criou o homem bom. Deus criou o homem perfeito. O que distorceu a imagem de Deus no ser humano? O pecado. O pecado distorceu. Por que o ser humano não é bom sempre? Por causa do pecado. Por que o ser humano odeia, não ama sempre? Por causa do pecado. Por que a ira do ser humano é uma ira que não é igual à ira de Deus? A ira de Deus é santa. Ira santa. Por quê? Por causa do pecado. Por que o ser humano se entristece? Deus se entristece também. Pela injustiça e pelas coisas erradas. Por que o ser humano se entristece? Mas quando se entristece, ele vai... além a tristeza dele não é igual à tristeza de Deus, né? Deus compartilhou também dessa característica que faz o ser um ser pessoal, sentimentos, tristeza, alegria, né? Tristeza e alegria é algo que Deus sente e o ser humano também sente, né? Então, Deus compartilha conosco, né? E dentre os seus atributos são esses, atributos comunicáveis que são bondade, longanimidade. O ser humano pode ser paciente, não da mesma forma que Deus. Deus é longânimo e paciente, além do ser humano, né? Por isso que às vezes nós ficamos dizendo assim, por que o justo, olha o que Asaf viu, por que o justo é afligido e o ímpio prospera? Aí Jeremias também se indigna com a prosperidade. Os ímpios parece que não são julgados, não são punidos por Deus, e nós somos filhos de Deus e passamos por correção, somos afligidos. É porque Deus é longânimo, e às vezes ele dá a chance, ele dá a oportunidade, mas Deus é um Deus justo, né? A palavra de Deus diz assim, o salmista diz, Deus é tardio em irar-se, ele demora a irar, mas quando ele ira, ele age com justiça, ele julga, ele executa a sua santa ira com sua santa justiça. Diferente do ser humano. A imagem do ser humano foi corrompida, foi distorcida pelo pecado. É por isso que nós não temos os mesmos sentimentos como seria se nós não tivéssemos o pecado. Por isso que nós não amamos tanto, por isso que nós odiamos, por isso que nós matamos,
né? Às vezes, até com nossa ira, a palavra de Deus diz que aquele que irá contra o seu irmão sem motivo, ou amaldiçoar ele, dizendo de certa forma que ele desejar que ele não tivesse nascido ou que ele não existisse, matou. A palavra de Deus diz, né? Jesus ampliando o mandamento, dificultando as coisas que o pessoal diz que Jesus veio facilitar. Jesus veio dizer assim: olha, a lei diz, não mate. Eu, porém, vos digo, aquele que irasse contra o seu irmão sem motivo, no seu coração já matou. Olha aqui, Jesus ampliou, fez uma ampliação da lei. Ele não facilitou, como muitos dizem aí, que Deus saiu abolindo leis. Ele ampliou, no adultério da mesma forma. A lei não diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar e no seu coração desejar, adulterou com ela. Então, Jesus ampliou. A graça, ou o tempo da graça, não facilitou as coisas. Jesus colocou, como é que eu posso dizer? Estava no nível normal, ele botou no nível hard, nível difícil. Ele ampliou o mandamento. As coisas se tornaram mais difíceis, porque Deus não julga agora só no ato consumado. Agora Deus julga a intenção do coração e os sentimentos o desejo do coração e da mente. Glória a Deus. Chegamos ao finalzinho do nosso programa, concluímos todas as perguntas. Amém. Obrigado pela companhia de cada um que ficou conectado com a gente, você que compartilhou. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Hoje falamos sobre os atributos de Deus, né, Pastor Jonas? Isso mesmo. Abençoado. E obrigado aí a todos que ficaram até o final, né? Verdade, obrigado demais pela companhia de cada um. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por mais um programa concluído, meu pastor. Fica à vontade. Amém, oremos agradecendo a Deus e que Deus possa todos os dias mostrar se revelar para nós como esse Deus bondoso, amoroso, misericordioso, né? Que Ele se revela através de seus atributos e que Ele compartilhou conosco. Que se você é a imagem e semelhança de Deus, seja o que Deus é. Seja bom, seja justo, tenha amor, né? Seja longânimo. Então, somos a imagem e semelhança de Deus porque Deus compartilhou isso conosco. E se você quer ser a imagem e semelhança de Deus, haja dessa forma. Se não agimos assim, nós estamos cada vez mais, quando o ser humano vai se afastando e se afundando no pecado, né, Gildo? É por isso que a imagem de Deus vai sendo apagada, vai sendo borrada. Aparência, né? Assim, não tem mais aquela aparência de luz, não tem mais. Não é nem física tanto, né? O físico sofre também, né? Por causa do exterior. Isso. Mas, por exemplo, a pessoa não ama, a pessoa é uma pessoa irada, se ira, né? É uma pessoa. E quanto mais nós se aproximamos de Deus, o que é que muda em nós? É mais o interior, né? Isso. Deus vai forjando a sua imagem, imprimindo a sua imagem em nós. Domínio próprio, humildade, né? Então, quando você vai se afastando da imagem de Deus, vai borrando, distorcendo essa imagem de Deus, você vai ficando perverso, vai ficando sem amor, sem afeto, sem frio, né? Você vê aqueles psicopatas, né? Frio, calculista, não tem amor. Então, quando você vai se afastando da imagem de Deus, você vai pervertendo, nem sempre. Às vezes acontece o exterior se deteriorar também, né? Com a maldade, com o pecado. Mas o que se deteriora é mais a imagem que Deus imprimiu no nosso ser, pessoal. Você vai se distanciando de pessoas, você parece um monstro, né? Você não reflete nada de Deus quando você está distante, quando você se afunda no pecado de vez. Então, se você quer ser a imagem e semelhança de Deus, os atributos que Deus lhe deu, você viva e use eles sem a influência do pecado, porque o pecado é quem distorceu a imagem de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por mais um programa, pela tua graça e misericórdia. Chegamos aqui, Senhor, na noite de hoje, falamos a esse público que nos assiste, a pessoas que irão reproduzir esse vídeo que vai ficar salvo, que esse estudo, essa palavra, essa mensagem, ela fale aos corações e que, como tua palavra diz em Romanos capítulo 1, verso 20, Senhor, pelas coisas criadas, nós podemos contemplar os teus atributos invisíveis, o teu eterno poder e a tua divindade, de uma maneira, Senhor, que nós somos indesculpáveis de não crermos, Senhor, em Ti,
mesmo o Senhor se revelando na criação, mesmo o Senhor se revelando na tua palavra, mesmo o Senhor assumindo a forma humana, se revelando como homem, a tua revelação visível, Jesus Cristo. E se nós não crermos com tudo isso, Senhor, nós somos indesculpáveis. Então que o Senhor faça aqueles que assistirem essa live crer que Jesus, que Deus Pai, que o Espírito Santo, Ele se relaciona conosco, Ele se revelou e Ele tem plano de salvação. Que nós possamos aceitar e pela fé crer nas promessas de Deus de salvação e de vida eterna, porque Deus, Ele não só compartilhou a sua imagem, mas Ele quer compartilhar também de mais um atributo conosco, a sua eternidade, que Ele compartilhou em Adão, mas o ser humano perdeu pelo pecado. Mas um dia o pecado deixará de ter influência sobre nós. Um dia todo o pecado, toda a raiz de pecado será exterminada, será destruída. E então nós poderemos usufruir dessa vida eterna que Deus preparou para que nós tivéssemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra revelada. Muito obrigado pela criação que o Senhor se revela através dela. E muito obrigado pelo Teu Filho que o Senhor enviou até nós, para que nós possamos ver de forma corpórea, Senhor, o Deus encarnado, Senhor, o Deus que se compadece de nós, o Deus que assumiu a nossa forma, Senhor. Que Deus extraordinário é esse? Que Deus inexplicável é esse, Senhor? Que nós possamos entender que nada nós somos e que o Senhor é tudo em nós e que tudo é para a honra e glória do Teu nome. E por isso nós finalizamos com o coração alegre, satisfeito e gratos a Ti nessa noite, esse programa. Fica conosco e com cada um que nos assistiu. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Se eu fechar com esse comentário da nossa querida irmã Lúcia, lá da IAP de Taipa, que ela diz assim: oremos para que a cada dia os atributos de Deus em nossas vidas seja fortalecida, verdade. É isso aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nós só somos imagem e semelhança de Deus quando nós fazemos isso, que nossa irmã Ana Lúcia Gomes comentou. Quando nós nos esforçamos para que esses atributos, essa imagem permaneça viva, né, em nós, né? E cada vez que nós vamos sendo, pelo processo de santificação, né, sendo fortalecido em nós esses atributos, nós vamos se aproximando da imagem que nós precisamos, que nós éramos no jardim, que nós perdemos e que nós seremos na glorificação. E quanto mais nós vamos apagando essa imagem, borrando ao ponto que fica irreconhecível o ser humano, quanto mais distante de Deus, menos de Deus ele vai ter de imagem e semelhança. E por isso que nós vemos as atrocidades, por isso que nós vemos as psicopatias, né, nos seres humanos aí, sem afeto, sem amor, porque se distanciam da imagem de Deus. Obrigado, Pastor Jonas, mais um programa concluído. Obrigado pela sua companhia. Obrigado a você que ficou conectado até agora. Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém.